tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso Educando em Cristo. Hoje eu trouxe duas amigas para fazerem esse programa com a gente. Elas vão se apresentar. Quem começa? Você? Eu. Então vai. Meu nome é Ana Beatriz Foster Oshiro. Eu tenho 11 anos e eu tô muito honrada de estar aqui. Ai, que bom, fico feliz. O meu nome é Camille Foster Oshiro, eu tenho 8 anos e eu gosto de ficar aqui. Ai, que bom. Sejam bem-vindas, então. Eu trouxe elas hoje e a gente vai conversar, bater um papo sobre um assunto que eu não vou contar qual é e vocês vão ter que adivinhar qual é de acordo com a nossa conversa. Qual é o tema principal da nossa conversa de hoje. Tá. Eu trouxe um livro pra gente ler que se chama As Aventuras de Cati, um Coati aventureiro. Vocês conhecem Coati? Eu já vi um Coati antes, mas só que acho que esse livro eu não vi, não. Mas um Coati, um bicho Coati, você já viu? Sim. Já? E você? Conhece o Coati? Eu conheço a Pati, eu acho que já vi também. É? Então tá, vamos ouvir a história, tá? Uhum. Cati era o irmão caçula de uma família de 12 coatis filhotes. Eram filhos da dona Coatoa, sempre mãe muito mãe, e do senhor Cati, sempre pai muito pai. Moravam numa reserva pertinho de uma escola para crianças pequenas, bem pequeninas. Depois do almoço, o senhor Cati, sempre pai muito pai, e a dona Coatoa, sempre mãe muito mãe, banhavam os filhotes coatis do jeito deles, é claro. Em seguida, enfileiravam todos em fileirinha enfileirada e caminhavam para os fundos da escola. Os mais velhos já sabiam até ler, ou melhor, quase ler. E também já sabiam contar, ou melhor, quase contar. Era muito bom ver o desenvolvimento deles. Blá, 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 ti, 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 pê, pere, pê, pê, pere, pê, pê, pê. Quando chegavam em casa, era um alvoroço só. Todos queriam falar ao mesmo tempo. Conhecem alguém assim? Todo mundo quer falar tudo ao mesmo tempo? Quando a gente quer contar alguma história, de vez em quando a gente quer tipo, contar primeiro, depois contar outra. É por aí. E quem ganha normalmente contando as histórias em casa? Acho que nenhum, né? Quem fala mais? Eu. Já percebemos. Aí começa blá 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 blá, ti 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 ti, pê pere pê 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 pere pê pê. Os pais até tentavam colocar ordem no rumo da prosa desordenada e desproseada. Blá 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 blá, ti 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 ti, pê pere pê pê pere pê pê, mas era em vão. Dona Coatoa, sempre mãe muito mãe, com um joguinho de cintura, mesmo sem cintura, porque Coati não tem cintura, né? Levava os filhotes para correr, gastar energia, cansar as perninhas. Quando voltavam do passeio já queriam dormir o sono dos anjos. O sono dos anjos coatis. Uma soneca de sono que dava até vontade de dormir também. E sempre dava certo. Cati, o bom filhote. Cati, Coati, quase um anjo Coati, talvez por ser o menorzinho dos menores de todos os maiores, também era o mais sapeca. Adorava brincar de não falar a verdade, ou de inventar pequenas mentiras para enganar os outros. Depois de descoberto, ele ria que só, mesmo que ninguém mais além dele considerasse engraçadas aquelas brincadeiras sem graça. Dona Coatoa, sempre mãe muito mãe, papai Cati, sempre pai muito pai, ficavam tristes com as brincadeiras do pequeno e sempre pediam que o filho não mais fizesse aquilo. Então, quando isso acontecia, deixavam Cati sem ir ver as crianças brincarem na escola. Então, qual era a característica do Cati? Que ele era muito sapeca, tipo assim, ele pode até querer ser pequeno, mas só que ele sempre era o mais... Brincalhão? É, mais brincalhão, mais sapeca. Só que, do que ele gostava de brincar? De mentir. De mentir. Será que isso vai dar bom? Não sei. Para Cati, isso era o que poderia haver de mais tristemente triste. Ele ficar em casa, porque ele brincava de não falar a verdade, né? Mas ele logo se esquecia do que fizera e novamente brincava das mesmas brincadeiras sem graça, de não falar a verdade, ou de inventar pequenas mentiras para enganar os outros. Certo dia, entretanto, estavam na escola, brincando as brincadeiras legais que brincavam. E animados com as comidas que ganhavam das crianças,
Embora mamãe Coatô, sempre muito mãe, sempre dissesse que não comessem comida de gente comer, porque fazia mal para eles. Foi então que ouviram gritos e pedidos de socorro. Socorro! Quem será? O Coati, Será que é o Cati? Rapidamente fizeram a contagem de todos e perceberam que faltava o Cati. O sempre Cati com aquelas brincadeiras. Então voltaram ao que faziam e combinaram que nem dariam ouvidos para ouvir os rogos do irmão brincalhão. E assim fizeram. Os gritos seguiram-se gritados, e foram muitos, e foram tantos. Mas os quatizinhos distraíram-se com as brincadeiras e logo deixaram de ouvir. Enfim chegou a hora de ir embora, e nada de aparecer Cati. Então voltaram para casa e foram sem ele, que com certeza já estaria em casa rindo do desesperado desespero desesperador dos outros, mas que dessa vez não estavam desesperados. Ou seja, ele brincava tantas vezes, né? E os irmãos falaram, ele tá lá rindo da nossa cara em casa enquanto a gente tá aqui preocupado com ele. Em casa, descobriram que Cati não lá se encontrava. Então dessa vez era verdade? O que será que teria acontecido com o irmãozinho? Foi aquele rebuliço, aquele choramingueiro. Todos corriam para os lados e ao mesmo tempo sem rumo. Então o pai, com jeito de pai, atitude de pai, serenidade e pulso firme que a um pai requer, organizou buscas e convidou alguns amigos seus para ajudarem. O vizinho cachorro e compadre, cão, dente duro e afiado, padrinho de Cati, ficou muito agitado e saiu farejando tudo. Ele era bom de faro. Procuraram por todos os lados, mas se perderam do compadre cão, dente duro e afiado, porque ele corria muito, farejava muito, latia muito. E que bom que se perderam, porque do contrário nunca mais encontrariam o pequeno menorzinho de todos os outros maiores. Mas o padrinho cão, dente duro e afiado encontrou Cati, que estava tão cansado, com tanto medo, que chegou carregado nas costas pelo padrinho cão, dente duro e afiado. Cati estava todo esfolado, sangrando até, esbaforido, esmolambado, esbaforido, esmorecido e mais um montão de mais alguma coisa. Depois do diz-que-me diz-que sobre o que aconteceu e depois do diz-que-me diz-que sobre o que não aconteceu, souberam que Cati dessa vez não havia sido culpado. Ou seria? Mas como era o culpado? Ele havia sido perseguido por um cão que não era o seu padrinho cão. Era o cão do mato sem dono e sem cachorro. Um cão que vivia por aí, por ali, por lá e por cá, em todos os lugares. Então, como Cati ainda era o culpado se ele havia sido perseguido. Mas era, pelo menos um pouco de culpa ele tinha. Se o pequeno Cati não fosse tão grande em sua capacidade de brincar com coisas sérias, se o pequeno Cati não fosse tão grande em sua capacidade de enganar os irmãos, os pais, todo mundo, talvez isso não teria acontecido. Se Cati não agisse assim, os outros teriam acreditado nele, com toda a crença de Cati e credibilidade de Cati. Então ele seria ajudado quando pediu ajuda e teria sido socorro quando pediu socorro. Mas todos já estavam tão acostumados às brincadeiras de Cati, de não falar a verdade e de inventar pequenas mentiras para enganar os outros, que nem ligaram para os gritos dele. Cati então aprendeu a lição e jurou, bem jurado para todos, que não brincaria mais daquelas brincadeiras que todos achavam sem graça, mas que ele, somente ele, achava muito engraçado. Cati aprendeu que falar a verdade, sempre a verdade, nada mais que a verdade, é a melhor coisa. Ou, pelo menos, não o colocaria na mira da perseguição de um cão do tipo do cão do mato sem dono e sem cachorro. Foi por um triz, mas Cati está bem e nunca mais mentiu. Não daquele jeito que mentia antes. Fim. Essa é a história do Cati. Então, sobre qual é o assunto que nós estamos conversando aqui nesse livro? Que é pra gente aprender a não mentir, que é pra gente aprender a falar a verdade, que alguma hora se a gente ficar mentindo assim, as pessoas não vão acreditar em você. Muito bem pensado.
Então, qual é o problema, Camille, da mentira? Por que mentir não é bom? Porque não vai acreditar em você? Quando a gente conhece alguém e você não sabe se a pessoa tá falando a verdade ou não, como que a gente vai saber, né? Quando a pessoa precisa de ajuda ou acontecer alguma coisa mais séria com ela, né? Então, Cati aprendeu uma lição, né? Ele aprendeu uma lição. Ele aprendeu uma lição que não era pra ele ficar mentindo igual ele tava antes. Isso. E aí ele começou a mentir, só que não mentir, na verdade. Ele começou a brincar de Uma outras... mentira meio brincadeirinha. Não. Na verdade, a mentira ela não pode ser usada nem de brincadeira, né? Mas ele começou a brincar de se fantasiar, por exemplo. Ele colocava coisas pra brincar com os coatizinhos, né? Então isso é uma brincadeira que não é uma mentira, mas é uma imaginação. Quando a gente faz brincadeiras saudáveis de imaginar as coisas, elas sim são boas e saudáveis, não tem problema. Sim. Agora, quando a gente faz mentiras que as pessoas começam a desconfiar da gente, aí essas mentir não é bom. Entenderam? Sim. E o que vocês acham que Deus acha sobre a mentira? Ruim? Ele acha que isso é feio, que não é muito bom pra gente? Com certeza, né? Sim. Deus não se alegra com a mentira. Ele se alegra com o quê? Felicidade? Que a gente brincar de brincadeiras boas, de não mentir. Outras coisas boas. Isso. E vocês têm alguma coisa que vocês já viram ou alguém que já fez alguma coisa, não precisa falar nomes, mas que a mentira fez mal pra pessoa? Ou alguma história que vocês já ouviram? Não precisa nem ser de pessoas de verdade. Eu acho que eu já ouvi uma historinha que era de uma pessoa que ela ficava mentindo e no final as pessoas não acreditavam nela. Então a mentira fez mal pra ela. Você sabe? Eu acho que já. Acho que foi da Turma da Mônica. Ah, legal. E de verdade, vocês já viram alguma coisa assim que aconteceu? Não. Direto assim, tipo, não, eu acho que não. Se eu não me engano, eu tenha visto, mas não. Tá bom. Eu vou pegar aqui uma passagem da Bíblia que vai falar sobre esse assunto pra gente ver o que Deus acha sobre a mentira. Ele fala assim, ó: o inimigo de Deus, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Forte isso, né? Então, quando nós mentimos, nós estamos sendo filhos do inimigo de Deus. Nós estamos nos tornando como o inimigo de Deus. Minha mãe sempre fala, tipo, mentir. Eu esqueci, mas o pai da mentira é o capeta. Ela fala assim. Isso, é verdade. Exatamente. Foi daqui que ela pegou, ó, João 8:44. Porque é exatamente essa palavra. Não é uma invenção da sua mãe. É a palavra de Deus que ela fala, porque ela é uma mulher de Deus, a sua mãe. Então, ela ensina as palavras de Deus pra vocês. Então, por isso que a mentira é algo tão ruim. Mesmo que seja uma mentira pequenininha ou uma mentira grandona, qualquer mentira... Não importa o tamanho, é ruim. É ruim. Então, quando a gente pensar, né? Será que faz mal? É só uma coisinha, só um negocinho. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Teve uma vez que eu queria ter uma caneta de 4 cores. Eu não sei se vocês já viram. É uma caneta só, você vai apertando e vai mudando a cor. Eu já vi. Era meu sonho ter essa caneta quando eu era criança. E eu não tinha essa caneta. E aí eu peguei
essa caneta e não contei pra ninguém. Peguei lá. Da loja? Não, peguei da casa de uma amiguinha. E levei pra minha casa. Eu era criança, assim. Ah, mas é uma coisa tão pequena, ela nem ia sentir falta, sabe? E levei pra minha casa. E aí eu mostrei pra minha mãe. Olha, mãe, minha caneta nova. Aí ela falou assim, mas da onde você pegou essa caneta? Aí que eu lembrei, falei, puxa vida, minha mãe que compra as coisas pra mim. Se ela não sabe de onde vem, né? É porque ela vai descobrir. Aí eu falei, eu achei no chão do carro. O chão do carro dela. Como que ia ter essa caneta no chão do carro dela? Mas na hora, eu nem não sabia o que falar, eu falei isso, sem pensar. E aí minha mãe percebeu que eu estava Mentindo. Eu nunca apanhei quando eu era criança. Minha mãe nunca teve que me bater, sabe? Nunca apanhei. Minha mãe sempre me ensinou com as palavras, me mostrando, me ensinando. Mas naquele dia, ela falou, você tem que me falar. Onde você pegou? Aí eu, mãe... E não queria falar. Aí ela baixou minhas calças e falou, se você não falar, você vai apanhar agora. Eu falei, tá bom, eu peguei na casa da minha amiga, não sei o que, não sei o que. Aí ela sentou comigo e me explicou como que a mentira pode ser algo ruim. E eu aprendi, nunca mais esqueci. Eu era mais novinha, eu acho que eu tinha menos do que a sua idade, Camila. E eu aprendi como a mentira pode ser ruim. E aí eu fico pensando, sabe como que as pessoas, hoje, né? Como que as pessoas têm coragem de roubar um carro? Uma casa, uma televisão. Já roubaram a casa de vocês? A nossa não. Mas vocês já viram alguém que foi roubar? Eu já vi umas reportagens assim que as pessoas roubam carro, casa. Pois é, existem ladrões que roubam coisas grandes. Mas sabe como que eles começam? Mentindo? Em coisas pequenas. Roubando um chiclete na escola, roubando uma borracha, roubando... E ninguém fala nada pra eles, que isso é errado. Então, por isso que desde pequeno, desde novo, a gente tem que aprender que a mentira é algo que vai fazendo mal pra nós. Mal, 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 até um ponto que cresce e a gente não consegue mais controlar. É muito sério, né? Então, nós precisamos nos ficar sempre bem atentos e falar isso para as outras pessoas também, né? Para as outras crianças. Então agora, eu queria que para terminar, cada um de vocês desse uma palavra, falasse alguma coisa sobre isso. Eu aconselho não mentir, porque, claro, né? Não vai acontecer igual a história que ela contou. Vai acontecer que vai mentindo, mas aí depois não vai acreditar mais. Então, se acontecer alguma coisa, eles não vão ligar. Então, não vão acreditar. Então, eu aconselho isso. Ótimo, obrigada. Eu falo pros pais que vão sempre conversar com os filhos, o que aconteceu na escola deles, onde eles passaram. Sempre ficar conversando com os filhos, que vai chegar uma hora que eles vão fazer alguma coisa errada e eles não vão ficar sabendo porque eles não falaram. Muito bom. Então é bom conversar com os filhos, ficar conversando, sabendo o que aconteceu no dia deles, se é algo de errado que eles fizeram. Eu acho bom eles conversarem bastante com os filhos. Ótimo. Igual a mãe com a tia. Ela conversou com o filho dele que não era pra fazer isso, mas ele ainda foi aprendendo devagar. Muito bom. Obrigada. Então, na vida, a gente tem duas opções. Ou a gente aprende porque alguém ensinou, ou a gente aprende porque a gente sofreu. O Pati porque sofreu. O Pati porque sofreu. Eu aprendi porque minha mãe me ensinou. Eu podia não ter ouvido ela e depois eu ia sofrer. Então a gente tem duas escolhas. Você quer aprender na sua vida porque alguém te ensinou e você obedeceu por obediência, ou porque você tá sofrendo com as suas escolhas, né? Que escolha que vocês preferem? Eu prefiro porque minha mãe ensinou. Ela tem me ensinado até hoje ainda. Eu sempre falo que não é bom mentir, que não é bom fazer esses negócios mal. Isso. E você, Camila? Eu também. Ela fala de vez em quando também. Prefiro não mentir. Isso. Então vocês preferem ouvir a mãe de vocês e obedecer, né? Ser Sim. obedientes.
E vocês sabiam que quando vocês são obedientes, a mãe de vocês e a mãe de vocês e o pai também, né? O pai de vocês também, com certeza, fala muito, né? Quando a gente é obediente aos nossos pais, nós somos obedientes a Deus. Porque os seus pais são pessoas que buscam a Deus. E eles são obedientes a Deus. Seus pais são obedientes a Deus e vocês são obedientes aos pais de vocês. Então vocês são obedientes a quem? Deus? A Deus, claro. Vocês obedecem quem obedece a Deus. Entendeu? Entendi. Então por isso que é muito bom e é sério isso, né? Falar sempre a Verdade. verdade. Nada mais do que a verdade. Somente a Verdade. verdade. É verdade ou não é? É. Então tá bom. Obrigada, valeu, toquei. Muito obrigada, Camille. Muito obrigada, Ana. E obrigada a vocês que nos assistiram. Fiquem com Deus. Um beijo. Até a semana que vem. Tchau, tchau.